Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre inveja, está no Salmo 73, a partir do versículo de número 1, onde está escrito assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf, que era ali um dos responsáveis pela música, pelos cânticos na casa do Senhor, ele foi nomeado pelo rei Davi. E ele estava passando por um momento de muita dificuldade em sua vida. E ele começou a invejar a prosperidade dos perversos. A palavra inveja significa querer ter o bem que a outra pessoa tem ou se entristecer pelo bem que a outra pessoa tem. E ele via que aqueles homens eram arrogantes, soberbos, blasfemavam, não temiam a Deus, e tinham saúde, eram fortes, prosperavam, enriqueciam, o povo estava com eles. Eles eram tão perversos que no verso 11, eles diziam assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles não tinham o mínimo de temor de Deus. E Asaf ficou perturbado com isso. Um pensamento que passou pela cabeça de Asaf provavelmente foi: eu estou aqui servindo a Deus, estou sofrendo, e eles lá são homens maus e prosperam, e enriquecem, e eu estou aqui sofrendo. Isso não é possível. Como muitas pessoas hoje pensam, né? Num tempo como esse em que o bem material está tão dilatado na terra, tão aclamado na terra, até por algumas igrejas, nós bem sabemos disso. Tem até muitas igrejas voltadas para o bem material, e isso invadiu a terra. Mamon, que é as riquezas, invadiu a terra. Não todos, né, que deixam se levar, mas uma grande parte dos cristãos, ou que dizem ser, tem deixado se levar. Então Asaf, que era um homem de Deus, caiu nessa, por um dado momento, por um tempo da sua vida. Então não é difícil de uma pessoa de Deus, num momento principalmente difícil de sua vida, como era o caso de Asaf, começar a olhar para as pessoas perversas e ver a vida boa que elas têm, que é momentânea, que é também uma prosperidade amaldiçoada por Deus, e se não vigiarem, as pessoas que servem a Deus podem sim começar a desejarem aquilo que as pessoas perversas têm, como Asaf desejou. Como Asaf invejou. Está claro aqui no texto. Mas devemos vigiar para não cairmos nessa questão. E Asaf chegou a dizer, olha só no verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Quer dizer, não adiantou eu ser puro, eu ser inocente. Olha só como está lá em Malaquias. Inútil é servir a Deus. Olha que ponto a pessoa pode chegar se ela não vigiar. Achar que é inútil servir a Deus. É inútil ser puro, ser inocente, lavar as mãos na inocência, como foi o caso de Asaf. Entende? E no verso 15 e 16, ele diz assim, vou ler numa linguagem mais clara. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Quer dizer, ele se esforçou para entender aquilo, mas era uma guerra na mente dele, ele não entendia. Ele estava tão tomado por aquela insatisfação que ele não entendia aquilo. Por que estava acontecendo aquilo? E muitas pessoas têm caído nessa questão, por deixar esse pensamento, que é de ser atraído pelas coisas perversas, e começarem a não entender por que eu estou vivendo assim, por que minha vida está difícil, e às vezes está até prosperando, porque prosperidade na Bíblia não é apenas financeiramente falando, nós sabemos disso. A prosperidade bíblica que Deus dá é estar bem com o Senhor em primeiro lugar, é ter Deus na sua vida.
e Deus nos acrescenta o que nos é necessário. Isso está na Bíblia. Então é necessário a gente pensar assim. Até que Asaf entrou no santuário do Senhor e se atentou e se atinou para o fim dos perversos, que será um fim de destruição com a qual Deus os destruirá. Talvez você está ouvindo essa mensagem, talvez não, você está ouvindo essa mensagem e de repente está numa situação dessa. E a palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos desperta, como Asaf foi despertado desse erro que ele estava nele. E que muitos têm caído nesse erro. Mas o fim dos perversos é a destruição. Eles são como um sonho que passa rápido. O texto diz isso. Então a prosperidade deles é passageira. Não é duradoura. Como é a daqueles que creem em Deus. Olha só o verso 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui ele já estava despertado, renovado, né? Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraza na terra. Olha só as palavras dele agora, hein? Depois de despertado. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a pessoa morra, ainda que ela desfaleça na carne, o Senhor é a herança dela para sempre. Meu amado, a herança, a prosperidade da pessoa é Deus na vida dela. E o versículo de número 27 diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então Deus, Ele destrói os infiéis. Os que se afastam de Deus perecem. Talvez você está perecendo por estar afastado do Senhor. Se apegue a Deus, para que você pare de perecer, porque o mundo faz as pessoas perecerem. Ele pode dar até uma alegria, uma prosperidade momentânea, como diz aqui o texto, mas é passageira, é como um sonho que cedo passa. Que a pessoa acorda e quando ela dá por si, ela viu que foi um sonho. Assim é a prosperidade dos ímpios. Passa rápido como um sonho. Agora Deus é a nossa herança para sempre. Entende? E os infiéis serão destruídos por Deus, não abençoados. Passe a ser fiel caso você não esteja sendo. Entende? Se você está sendo, amém. Mas olha só a profundidade do Salmo 73. E para encerrar o verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Agora ele entende que coisa boa é estar junto a Deus. Depois de ter sido orientado por Deus acerca do fim dos perversos. Continuando o verso 28. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Coisa boa é se refugiar, é se abrigar, é se esconder em Deus. Porque Ele é a nossa proteção, a nossa fortaleza. O nosso baluarte. Parte final do verso 28. Para proclamar todos os seus feitos, nós precisamos, como Asaf foi despertado, para proclamar os feitos de Deus. Nós precisamos de proclamar os feitos de Deus, para que as pessoas se despertem desse caminho mau, dessa perversidade amaldiçoada, e entendam, aquelas que estão nesse caminho, com seus pensamentos presos a essa prosperidade amaldiçoada. E elas se despertem por meio de ouvirem os feitos poderosos de Deus, que liberta a pessoa, que salva ela e que é a herança para sempre daquele que nele crê. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.